Salve, salve meu povo! Estou aqui na área, falar um pouquinho hoje para vocês sobre polímeros naturais e sintéticos, características gerais, uns detalhezinhos sobre esse grupo de moléculas aí, né? Vamos tentar entender o que acontece com eles de uma maneira geral. Então, vem comigo aqui para a gente começar o assunto. O que são polímeros, gente? Os polímeros, definições iniciais, alguma parte das classificações, tá? Se você for pegar pela etimologia da palavra, você sabe que poli significa muitas e que mero significa partes, tá? Pensando nisso, pensando pelo significado disso, a gente pode imaginar que um polímero ele vai ser a repetição ou vai ser algo com muitas partes, né? Quimicamente falando, um polímero ele é uma macromolécula. O que é uma macromolécula? É uma molécula muito maior do que as usuais. É uma molécula que tem muito mais átomos do que uma molécula normal, tá? Então, as proteínas são macromoléculas, o DNA é uma macromolécula, os polímeros são macromoléculas, a gente tem um grande grupo de macromoléculas definidos aqui. Bom, sua estrutura consiste, então, na repetição de várias pequenas unidades ligadas por ligação covalente, tá? Então, você vai pegar uma moléculazinha pequena e vai juntando uma molécula na outra por ligação covalente até que você forme uma molécula grandona. E essa molécula grandona vai ter características que dependem dessa partezinha que se repete, tá? Então eu tenho polímeros, turma, com características muito diferentes, por exemplo. Eu tenho o PVC, do cano de PVC, que é um polímero que ele é muito pouco resistente, ele não é tão resistente termicamente, ele derrete facinho, mas ele é um polímero muito pouco reativo. Tanto que a água passa nos canos, tá? E o máximo que acontece com ele é ressecar. A água não dissolve, não tem interação nenhuma, ele é um polímero muito pouco reativo, tá? Em determinadas situações, como aquele é usado. Você tem o Teflon, que é um polímero com uma resistência térmica elevadíssima, tá? Então, cada polímero tem uma característica e essa característica depende da sua estrutura. Depende de qual molécula que eu vou unir e ligar várias vezes. Só para você ter ideia do porquê que a gente chama o polímero de uma macromolécula, uma cadeia polimérica chega a ter, dependendo da situação, até 50 mil átomos de carbono. Você pensando que uma cadeia carbônica normalmente, tá, quando muito grande, como um ácido gráfico, ela tem 18 carbonos, 50 mil átomos de carbono é muito mais carbono do que o que a gente está acostumado, tá? São moléculas bastante grandes, como a gente já discutiu, são chamadas de macromoléculas, então a gente estava falando exatamente disso agora. São cadeias muito grandes, moléculas de cadeias carbônicas muito grandes, normalmente são orgânicos, tá certo? Tem altas massas moleculares por causa disso, então você pega moléculas pequenininhas, massa molecular mais baixa, moléculas maiores, massas moleculares maiores, tá? Então as massas moleculares elas variam muito, tá certo? Bom, são obtidos por reações que a gente chama de polimerização. Então as polimerizações são reações que a gente conhece, não são reações difíceis de serem feitas, elas podem acontecer de maneira natural ou às vezes até de maneira sintética, tá? Mas são obtidos por reações de polimerização. A diversidade de estrutura do quê? Da molécula que eu repito, da molécula que eu uso para juntar várias vezes. Então a diversidade de estruturas confere uma variedade de propriedades químicas e físicas muito diferentes. E aí cabe a gente fazer uma observação, né? A característica física e química de um polímero, ela depende e ela está intimamente ligada com a parte que se repete. Tá? Essa parte que se repete veio de uma molécula normalmente orgânica. Então você pega uma moléculazinha pequena orgânica, vai juntando uma molécula na outra, forma uma cadeia carbônica muito grande, e a característica física e química do polímero depende basicamente dessa parte que se repete. Depende dessa estrutura que vai se repetindo na cadeia carbônica, tá? De uma maneira genérica, então, a gente teria isso aqui. Um monômero. Quem é o monômero? É a substância reagente que vai formar o polímero.
O monômero é uma substância química, como eu te disse, normalmente orgânica, mas não é regra que seja. É uma substância normalmente orgânica, tá? Que é um reagente, representado de maneira genérica aqui por essas bolinhas. Você coloca esses reagentes que a gente chama de monômero todos juntos, algumas polimerizações são catalisadas, e aí você vai juntando uma moléculazinha na outra. Como eu te falei aqui, lembrando sempre que a ligação é covalente, formando uma cadeia muito grande. Então o monômero, ele é basicamente o reagente que forma o seu polímero, tá? Bom, beleza. Agora a gente tem que falar um pouco da classificação dos polímeros. Alguns aspectos relacionados à classificação. Vamos lá. Classificação dos polímeros. Primeiro critério. Seus polímeros podem ser orgânicos ou inorgânicos, tá? A gente falou, e eu disse no slide anterior, que a maior parte dos polímeros é orgânico, e isso é uma verdade, né? Se você pega, por exemplo, as macromoléculas outras que eu citei, como o DNA, como as proteínas, são todas moléculas orgânicas, tá? Os polímeros, normalmente, 99% deles são polímeros orgânicos, tá? Mas existem polímeros inorgânicos. Olha esse aqui. Esse aqui, ó, é o silicone, usado para fazer próteses, tá? O silicone também é usado às vezes para lustrar peças plásticas. Todo mundo já deve ter passado óleo de silicone no carro, no painel, assim, para ele ficar brilhantezinho. O silicone é um polímero classificado como sendo inorgânico. Por quê? Porque ele não é formado a partir de uma substância orgânica, tá? Uma substância que tem silício, em que pese ela tenha carbonos, como você está vendo, tá? Ela não é tecnicamente uma substância considerada orgânica, tá? Então ele é um polímero, o silicone seria um exemplo de polímero inorgânico. Aqui eu tenho o polietileno. Polietileno muito usado para fazer sacolinha plástica de mercado. Aquele plástico da sacolinha de mercado, ele é polietileno, tá? Além de outras coisas. O polietileno seria um exemplo de polímero que é orgânico. Bom, dito isso, a gente já fez o primeiro critério de classificação. Lembrando que 99% dos polímeros vai ser orgânico. Posso generalizar que todos que tiverem silício vão ser inorgânicos? Pode. Tirando o carbono, o único outro elemento que forma cadeias é o silício. Então, você não vai encontrar nenhum outro elemento, tirando o silício e carbono, que se ligue nele mesmo formando cadeias, tá? Então, todo polímero que tiver silício, você pode generalizar. Será, sim, um polímero inorgânico. Bom, podem ser naturais ou sintéticos. O que é um polímero natural? Obtido da natureza. Tá? O que é um polímero sintético? Que é produzido em um laboratório. Tá? Então, esse aqui é o látex, obtido da seringueira. Tá certo? O látex é um exemplo de polímero natural. Seringueira produz isso aqui de maneira natural, tá? Mas eu tenho polímeros que são sintéticos. Quem é esse aqui? É o PVC. Então, o PVC seria um exemplo de um polímero que é sintético, produzido em laboratório. Polietileno que está ali em cima também é produzido em laboratório, derivado de petróleo, tá? Então, o seu polímero pode ser produzido de maneira natural, pela natureza. Tem outros polímeros, tá? Além do látex, tá certo? Da seringueira. Tem outros polímeros naturais. As proteínas, basicamente, eu considero como sendo polímeros naturais gerados pela união de vários aminoácidos, tá certo? Então, o látex, exemplo de polímero natural. Você tem também outros polímeros biológicos, né? Como o amido, a celulose, o glicogênio. Tudo polímero natural, tá? Obtido de maneira natural, os sintéticos produzidos em laboratório, tá? Nossos polímeros, terceira classificação, podem ser termoplásticos ou termorrígidos. O que é isso aqui, Estopa? Vamos lá, vamos tentar entender o que é um polímero termoplástico. O polímero termoplástico, turma, ele tem algumas características peculiares e inclusive a gente consegue até inferir algumas características físicas e químicas dele. O que é um polímero termoplástico, né? O polímero termoplástico é aquele que, quando eu faço o aquecimento, tá? Ele funde e só separa a cadeia dos polímeros. Então tá aí.
O termoplástico é um polímero que pode ser remoldado quando submetido a altas temperaturas. Então o que acontece? Você pega um polímero termoplástico, aquece esse polímero termoplástico, ele fundiu. Repara que quando ele fundiu, o que aconteceu? Só o afastamento das cadeias. Como você só afastou as cadeias, se eu solidificar, ele volta a ser como está aqui. E se eu uso ele de novo, tá? Como a gente está falando. Então é um polímero que ele pode ser remoldado. Você pode derreter e dar uma outra forma para ela, um outro molde. Por quê? Quando ele sofre fusão, só afasta as cadeiazinhas. Quando eu solidificar, elas se aproximam e eu uso ele com outro formato, tá? Esse polímero, ele tem uma característica importante. As cadeias interagem por forças intermoleculares. Então, imagine, supostamente, que esse nosso polímero aqui ele seja um hidrocarboneto, certo? Hidrocarboneto, você sabe que são todos apolares e tendem a interagir por dipolos induzidos, correto? Se as cadeias desse polímero aqui fossem hidrocarbonetos mesmo, você teria vários dipolos induzidos acontecendo aqui, certo? Você teria vários dipolos induzidos aqui, gerados da maneira como a gente já sabe, e beleza. Quando eu aqueço, o que eu faço? Eu vou quebrando esses dipolos induzidos. Conforme eu vou quebrando esses dipolos induzidos, as cadeias vão se afastando. Certo? E aí, repara numa outra característica que é muito importante. A cadeia polimérica está conservada. Como a cadeia polimérica está conservada, tá? Não tem perda de propriedades, ou seja, ele não perde as propriedades físicas e químicas, não perde muito, né? Na verdade, sempre perde um pouquinho, tá? Mas como a cadeia polimérica ela foi conservada, tá certo? Há uma conservação também das características físicas e químicas do polímero. Porque eu te disse no slide anterior que a característica física e química do polímero depende da cadeia polimérica. E se a cadeia foi conservada, a característica química tende a ser conservada. Tanto ela é conservada que esses polímeros são recicláveis. Então, quando você vê lá, tá, na coleta seletiva aí, quando você faz a coleta seletiva de lixo, você vê materiais plásticos. De onde vem esse termo? Daqui, de termoplásticos, porque são materiais que são o quê? São recicláveis. Você consegue fundir, solidificar, remoldar. A cadeia se conserva, tá? E você consegue, tá, dar uma outra finalidade para esse polímero, tá? Porque a cadeia foi até certo ponto conservada, como a gente está vendo aqui. Beleza. Isso é um polímero termoplástico, tá? Bom, agora eu tenho polímero termorrígido. Esse termorrígido aqui, gente, ele também pode ser chamado de termofixo. O que é um polímero termofixo? Repara, né? Tá lá, cadeiazinha polimérica, polímero termorrígido ou termofixo. Olha o que ele tem aqui. A cadeia polimérica, tá ligada na outra por uma ligação que eu chamo de ligação cruzada. O que é essa ligação cruzada? É uma ligação covalente. Certo? Então essa cadeia polimérica, diferentemente da anterior, ela está ligada na outra não por força intermolecular, não por dipolo induzido ou ligação de hidrogênio, ela está ligada na outra por ligação covalente. Tá? Pode ser, por exemplo, uma ponte de sulfeto, como você vê lá na biologia, tá certo? Mas a cadeia polimérica está unida por ligações covalentes, tá certo? Que é essa chamada ligação cruzada, tá certo? Polímero termorrígido ou termofixo, então, ele acaba não sendo reprocessado com o emprego de temperatura. E eu consigo te explicar o porquê.
Pega seu polímero termorrígido ou termofixo e aquece. O que vai acontecer? O fato das cadeias estarem unidas por ligações covalentes, quando ele funde, eu quebro a cadeia do polímero. Ó, olha o que eu fiz. Eu quebrei a cadeia polimérica. E se eu quebrei a cadeia polimérica, tá? Eu não vou ter as características conservadas. Então esse polímero aqui, tá? Ele tem algumas características. Ele tem, como a gente viu, a quebra da cadeia. Se quebra a cadeia, as características não são conservadas. Então se esse polímero era usado para alguma coisa, qualquer que seja essa finalidade, provavelmente eu não vou conseguir usar esse polímero de novo para essa finalidade. Porque a cadeia polimérica foi destruída. A minha fibra polimérica, ela não foi conservada, tá? Então, isso acontece justamente por causa da ligação covalente, tá certo? Então, há o afastamento das cadeias? Há, como todo processo de fusão, só que o polímero ele degrada. Ó. A cadeia quebra, como eu te disse. E como o meu polímero degrada, eu não consigo remoldar. Se eu tentar solidificar isso aqui de novo, ele não vai conservar essa cadeia de volta. Essa ligação covalente que eu quebrei aqui, ela não vai ligar de novo. Então a cadeia está destruída. Tá? É um polímero que, por consequência, a gente vai ver daqui a pouco, ele não é reciclável. Tá certo? Então as cadeias estão unidas por ligações covalentes. Tá certo? Que são as chamadas ligações cruzadas. E aí a gente tem a característica que eu acabei de te citar. Eles não são recicláveis. Aí você pode me perguntar, Estopa, beleza. Então por que existe polímero com ligação cruzada? Vamos pensar comigo uma coisa. Você consegue enxergar que uma ligação covalente é muito mais forte do que uma interação intermolecular? Quando um polímero faz ligação cruzada entre as suas cadeias, a cadeia polimérica ela acaba ficando muito mais presa em cima da outra. Então, esse polímero termorrígido, ele é mais resistente. Porque, como a cadeia está unida por ligação covalente, é mais difícil de eu quebrar essa cadeia. Então, esse polímero ele acaba sendo mais resistente, mais rígido, tá? Diferentemente do anterior. O anterior, tá? Como a interação é intermolecular, eu quebro e afasto facinho. Independente dela ser de polo induzido, de polo permanente ou ligação de hidrogênio. Agora, aqui não. Aqui ele passa a ser um polímero mais resistente. Então, normalmente essas ligações cruzadas elas são feitas para aumentar a resistência do plástico, do material polimérico, tá? Para que ele seja um polímero mais resistente, tanto à ação mecânica de força, quanto à tração, à fricção, à abrasão, tá? É o que acontece, por exemplo, o polímero termorrígido com a borracha do carro. Do pneu do carro, no caso, né? O pneu do carro, gente, ele é produzido de látex. O látex que vem da seringueira, ele é termoplástico. O látex que faz a sua borrachinha que você usa para apagar o caderno, ele é termoplástico. O que acontece com o pneu do carro? Eles pegam o látex da seringueira, que é termoplástico, e eles fazem um monte de ligação cruzada na borracha látex. A borracha látex ganha uma resistência grande e você consegue usá-la para pneu de carro. Porque se a borracha látex fosse termoplástico e você colocasse ela no pneu ali, vai durar metros, tá? Só por causa do quê? Da fricção dela com o asfalto, do contato dela com o asfalto, do atrito, tá? Então, esse polímero termorrígido ou termofixo acontece muito com pneu de carro, então você pode até anotar aqui, né? Pneu do carro. Tanto que o pneu do carro, você pode ver, pneu de carro não é reciclado. Tá? Existem alguns estudos que eles querem usar pneu de carro para fazer casa, chão, asfalto, tá? Mas usar como pneu de novo eu não consigo, tá? Tanto que é um problema ambiental pneus que são descartados de qualquer forma, tá? Então, o terceiro critério de classificação está feito aí. Quarto critériozinho de classificação é o mais importante para a gente. Seu polímero ele pode ser de adição, ele pode ser de condensação. E isso está relacionado com o quê? Com a forma que eu faço o meu polímero. Vamos lá. Vamos começar pelos polímeros de adição. Polímeros de adição são obtidos por reações de adição, tá? Então,
são obtidos por reação de adição. Qual que era a característica de uma reação de adição? Uma reação de adição, tá? É uma reação que envolve o quê? Quebra de ligação π. O que é uma ligação π? Você lembra? É quando eu tenho uma dupla ou uma tripla, certo? Então, eu quebro ligações π nessa minha reação de adição, tá certo? Consequentemente, meus monômeros são todos insaturados. Então, turma, você vai reconhecer seu polímero de adição pelo monômero. Você vai bater o olho no reagente e ver, tem dupla ou tripla? É de adição. Pode ir na fé que ele é um polímero de adição. Aí você vai quebrar uma dessas ligações π que ele tem aqui e vai juntar uma moléculazinha na outra. Quer um exemplo? Olha aqui. Pega o etileno. O etileno, a imagenzinha ficou meio ruim, mas ele tem uma duplazinha aqui. Você quebrou uma dessas duplas, ó, e juntou várias moléculas de etileno uma na outra. Então, a cadeia polimérica ela continua para cá e a cadeia polimérica ela continua para cá. Esse N aqui é o número de vezes que isso aqui se repete, tá? Repete várias vezes, como eu te disse, um valor de N muito alto, um número de carbono muito alto, tá? Então, o polietileno ele é um polímero de adição. Repara que o monômero etileno é insaturado. Olha aqui, o Teflon. O Teflon também, monômero insaturado. Duplinha, quebro essa minha duplinha, quebro a ligação π, vou juntando essa cadeia, a cadeia polimérica continua para a direita e ela continua para a esquerda, tá? Num número muito grande, N, como eu já te disse, tá certo? Então, o Teflon, que é obtido, ele é um polímero com flúor, ó. Esse aqui é um polímero derivado de um hidrocarboneto, de petróleo, tá? Olha aqui, olha o PVC do cano que a gente falou agora há pouco. Olha o reagente, agora já dá para ver a duplinha mais fácil. Você pega a molécula ou várias moléculas de cloreto de vinila, quebra essa duplinha, na verdade quebra a dupla não, quebra a ligação π só, né? Lembra que quando é uma dupla, uma é sigma e a outra é π. Quando uma é tripla, sigma, π e π, certo? Quebra a ligação π, vai juntando um no outro, polímero continua para cá, polímero continua para cá, cadeia grandona. Esse é o policloreto de vinila. Essas nomenclaturas aqui, gente, elas são todas usuais, tá certo? Às vezes ele cita essas nomenclaturas usuais, mas normalmente ele te dá as estruturas, tá? Para você fazer a polimerização. Normalmente. Não precisa se preocupar com nomenclatura de polímero não, até porque a boa parte deles é com nomenclatura usual. Olha esse aqui. Esse aqui é o monômero que faz a borracha látex, que é a borracha natural. O isopreno tem dupla também, ó. Então quebra uma dessas ligações π, forma borracha natural, que tem um nomezinho aqui, né? Caoutchouc, tá? Então, isso aqui é a borracha que a gente chama de borracha látex. Existe borracha sintética. Opa, látex. Existe borracha sintética também, tá? Então, a borracha látex aqui que a gente tira da seringueira, correto? É essa estrutura aqui. Quebrei uma das ligações π, a outra foi conservada, não se esqueça. Tá certo? Bom, tá aqui borracha natural. Aqui, eu peguei um polímero que ele é obtido, né, a partir de dois monômeros. Você está vendo que seu polímero pode ser obtido de um monômero só, que eu vou grudando um no outro, ou ele pode ser obtido de dois. Esses que são obtidos de um monômero são chamados de homopolímeros. E quando ele é obtido de dois monômeros, eu chamo de copolímero. Então são dois reagentes que eu vou grudar, duas moléculazinhas que eu vou grudar. Bom, o que eu fiz? Quebrei uma duplinha aqui, certo? Coloquei N mols desse monômero, mais N mols desse. Quebrei essa duplinha também, então aqui eu quebrei duas ligações π em um monômero e no outro. Quando são dois monômeros, quebra uma dupla em cada um, porque senão eu não consigo grudar aqui. Aí eu juntei, ó, esta parte aqui nessa parte aqui, certo? Juntei as duas moléculas, polímero continua para cá, polímero continua para cá. Esse aqui, esse polímero, eu não coloquei o nome dele não, mas ele é chamado de
Bunaess, ele faz borracha sintética, tá? Então a borracha sintética tem essa estrutura aqui, como você está vendo. Então esses são seus polímeros de adição. Apareceu o reagente com dupla, pode ir no polímero de adição, quebrou a ligação π, tá? Bom, e os polímeros de condensação? Vamos falar um pouco sobre eles. Vou colocar aqui. Polímeros de condensação são obtidos por polimerizações de condensação, em que duas ou mais moléculas se fundem. Quando você fala de fundir duas moléculas, você está falando de grudar moléculas, tá certo? Então você está falando de grudar duas moléculazinhas e a partir disso, tá? Você vai ter aqui o seu polímero sendo feito, tá? Deixa eu só mexer aqui na minha imagem. Aí, não vai atrapalhar vocês verem. Então, você vai ter duas moléculas se juntando. O exemplo que eu coloquei aí no caso é a glicose, né? A glicose, na presença de luz, tá aí, de clorofila, ela polimeriza formando o amido, por exemplo, tá? Então você vai juntando ou fundindo várias moléculas de glicose numa cadeia muito grande. E cada junção dessa, ó, tem perda de água. Então é uma característica, tá, desses polímeros de condensação a liberação de pequenas moléculas. Normalmente é água, tá? Então você vai juntar duas moléculas e liberar pequenas moléculas. Em 99% dos casos é água, turma. Tá? Então tá aí, monômeros bifuncionais, tá certo? Água feita, a liberação de água, você juntou. Agora você pensa assim pra mim, por que o monômero tem que ser bifuncional? Bifuncional da ideia de tem que ter duas funções, né? Eu vou te mostrar já o que significa dizer que ele tem duas funções. Então a glicose tá aqui, olha aqui, o amido, tá certo? Então você tem a estrutura do amido, deixa eu só mexer para não tampar vocês aqui. Opa, peraí. Aí, agora deu certo. Só que eu preciso mexer um pouquinho aqui. Diminuir minha cara. Pronto. Agora sim. Então, a gente tem aqui, né, as estruturas, no caso do amido, tá? A gente tem a estrutura, repara que o amido, ele é um polímero de cadeia ramificada, ó. Você tem várias moléculas de glicose e o amido, ele é ramificado, tá? A celulose, ele é um polímero de cadeia mais normal, tá certo? Então tá aí, um exemplo de polímero de condensação. Isso todos você já conhecia lá da biologia, né? Vou te mostrar outros agora. Olha aqui, eu peguei essa molécula aqui, né? E eu formei aqui no fim o nylon. Nylon muito usado para fazer roupa, tá? Então o nylon é uma fibra polimérica bem resistente, muito usado para fazer roupa, bermuda, tá? Então o que você tem aqui? Essa função aqui, ela é uma amina. Repara que ela é uma amina bifuncional. Por quê? Uma amina de um lado, outra amina do outro. E essa amina está reagindo com um ácido carboxílico. Repara, ácido de um lado, ácido do outro. Beleza, monômero bifuncional. Era isso que eu estava me referindo. O seu monômero ele tem que ser bifuncional. Eu já vou te explicar o porquê que seu monômero tem que ser bifuncional. Tá, vou apagar um pouco meus rabiscos aqui. Bom, como que eu vou juntar ou fundir essas duas moléculas? Você vai juntar assim, ó. Essa hidroxila aqui com esse hidrogênio vão sair e formar água, tá certo? Aí o que acontece? Quando eu junto aqui, eu juntei duas moléculas. Eu juntei uma amina com um ácido. Só que o polímero não é só feito pela junção de dois, feito pela junção de vários, não é? Então o que vai acontecer? Essa hidroxila aqui vai sair de um lado, esse hidrogênio aqui ele também vai sair do outro, certo? Então o que acontece? Ó, você vai ter esse nitrogênio, que é esse, ligado nesse hidrogênio. Esse hidrogênio foi embora. Por quê? Porque o polímero continua para a direita e para a esquerda. Você tem polímero continuando para cá e polímero continuando para cá. Eu tenho que juntar várias moléculas e não só duas. Aí esse hidrogênio que estava aqui saiu,
essa hidroxila que estava aqui saiu para juntar outra molécula, tá? Então eu tenho perda de moléculas de água. No caso, eu tenho uma correção para fazer aqui. Eu perco uma água aqui do meio, mais uma água daqui. Então é 2NH2O que eu perco, tá? É duas moléculas de água, uma que sai aqui do meio, uma que sai daqui e daqui. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso polímero nylon, correto? Repara numa coisa, quando eu junto a amina com o ácido, olha o que aconteceu. Olha que função que eu tive aqui, tá? Essa função aqui, ela é uma amida. Portanto, o nylon ele é uma poliamida, tá? É uma molécula, um polímero gerado pela repetição de vários grupos amida. Então, vários grupos C-ON, gerados pela a junção entre o ácido e a amina. Junta aqui hidroxila com hidrogênio com hidrogênio de outra molécula, hidrogênio com hidroxila da outra, vai formando uma cadeiazinha longa que vai dar origem a uma poliamida, que é o nylon, tá? Quer outro exemplo? Olha aqui, o PET da garrafa. O PET da garrafa ele também é um polímero de condensação, só que o PET da garrafa ele é formado pela reação entre um álcool. Repara que, de novo, é um álcool bifuncional, e um ácido, certo? Bifuncional. Beleza. A gente acabou de falar, a gente já falou de reações de esterificação, quando falou de lipídios, lembra? O que é a característica de uma esterificação? Álcool mais ácido dá éster mais água. Opa! Então, álcool mais ácido me dá éster. Ó, olha o grupo éster aqui, certo? Não à toa eu digo que ele é um poliéster. Então, se você pegar a etiqueta da sua camiseta e for olhar, você vai ver X% de poliéster misturado com o algodão, tá? Então, o PET da garrafa, de nome polietileno tereftalato, esses dois nomes aqui usuais também, como eu te disse, tá? Ele é formado pela junção deste ácido e deste álcool. Como que essa junção acontece? Ó, é parecida com a anterior. Você quer ver? Ó, deixa eu mostrar. A junção entre as duas moléculas, ela acontece como? A hidroxila do ácido com o hidrogênio do álcool, tá? Perde uma aqui, aí ó, essa hidroxila vai embora aqui, tá? Esse hidrogênio vai embora daqui, então sempre feito desse jeito aí, tá certo? Você tem a estrutura do PET da garrafa PET, tá? O PET que tem um problema ambiental relacionado ao tempo de degradação, é muito difícil dele desaparecer, tá? Da natureza, demora até 200, 300 anos para desaparecer. Mas o PET ele é um polímero de condensação. Repara que eu perdi duas águas, ó. Uma água aqui do meio, uma água daqui e do outro hidrogênio que saiu, tá? Então tá aí. Esses são os polímeros de condensação. Por que o monômero tem que ser bifuncional? O monômero tem que ser bifuncional porque o polímero tem que continuar, gente. O polímero continua para cá e continua para cá. Se ele não fosse bifuncional, você só ia juntar essas duas. Você não ia conseguir continuar a cadeia do polímero para cá, nem continuar a cadeia do polímero para lá. Tá? Igual aqui. Se ele não fosse bifuncional, se não tivesse duas aminas e dois ácidos, você só ia juntar essa daqui. A cadeia não ia conseguir ir para lá. Tá? Por isso que os monômeros têm que ser bifuncionais. Sempre dois grupos funcionais, perda de pequenas moléculas, normalmente moléculas de água. Então esses, turma, são os polímeros naturais, sintéticos, de adição, de condensação, enfim. Correto? Então tá aí. Vamos terminando por aqui e a gente continua numa próxima. Beleza? Gente, é isso então. Abraço para vocês. Tchau, tchau.